tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como você vai melhorar muito o seu desenho, ó, só com papelzinho. O truque do papelzinho é uma técnica que ajuda a gente na proporção do desenho e eu vou mostrar e falar disso hoje. Meu nome é Thaís Slaski, esse daqui é um canal de pintura. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho para receber novidades e deixa seu like. Vem comigo ver como um simples papelzinho pode ajudar muito o seu desenho em proporção. Você vai ver que legal para acertar na mosca o desenho. Então, olha só. Aqui eu abri numa página de um livro da Tarsila do Amaral, só para a gente ter uma referência de medida. Então, como que, se a gente fosse reproduzir esse desenho aqui, que jeito o papelzinho pode ajudar a gente? Então, a primeira coisa é escolher o primeiro objeto a ser desenhado. Ele vai te dar uma medida de proporção para todo o resto do desenho. Deixa eu me explicar melhor. Deixa eu pegar aqui uma caneta, que daí eu faço essa medida caneta. Então, vamos supor que você decida que daqui até aqui, né, essa medida aqui, ó, seja isso. Seja tudo isso, tá? O que vai acontecer com esse desenho? Esse desenho vai ser maior do que tá aqui, porque a largura, ó, é muito maior. É o triplo. Vai ficar o triplo do tamanho, que não daria para fazer nessa folha, né? Porque para fazer esse desenho inteiro, o triplo do tamanho, teria que ser o triplo dessa medida aqui. Mas é só um exemplo. Daria para pegar a medida daqui e pôr aqui, daí ia ficar na mesma escala, ou você tem a sua própria escala. E daí o que acontece? Essa vai ser a sua medida base, tá? E não pode esquecer que é daquela casinha lá. Então, é dessa casinha, dessa parede até aqui. Né? E aqui tem o telhado. É daquela casinha. Então, o que acontece? Para a gente entender como os outros elementos funcionam, a gente se pergunta quanto dessa casinha, aqui ó, ela vem até aqui, cabe, por exemplo, na copa dessa árvore. Cabe uma vez, ó, uma vez, duas vezes e meia. Ela termina aqui, ó. Então, o que você sabe? Que a copa é uma, duas e meia vezes essa medida daqui. E daí, como eu fiz muito grande, deixa eu fazer aqui embaixo para caber a copa da árvore, ela vai ficar em lugar diferente, tá? A minha copa não vai ficar no mesmo lugar que tá da Tarsila, mas só para mostrar para você, ó. Uma, que é essa medida daqui, ó. Essa medida eu venho uma, duas, e calculo mais ou menos onde é o meinho do papel, aqui, ó. Então, proporcionalmente, a copa, é claro, ela tem um monte de bolinhas dentro, mas a copa, a circunferência dela, num desenho maior, seria assim. Daí a gente se pergunta, quanto, isso é a largura da copa, né? Quantos dessa casinha cabe dentro da altura da copa? E daí faz a mesma coisa, ó. Uma vez, duas vezes já dá no caule, ó. Então, essa daqui, dá para pôr bem no meio, né, ó. Uma vez. A segunda vez já dá no caule. Então, você sabe que para cá tem caule. Mas, ó, a casinha acaba aqui. Então, ó, uma vez, duas vezes. Só que aqui, uma da bolinha, né, da copa, ela baixa mais. Então, ela não vem, ela não fica até aqui, ela baixa um pouquinho mais. Daí, você marca, entendeu? Depois, você marcaria quantas circunferências tem aqui dentro e compara com o tamanho da casinha. Então, você vê,
essa primeira medida que você tira, ela vai ser referência para todo o desenho. Então, essa primeira daqui, comparado com as circunferências das bolinhas, ó, as bolinhas são um pouco menor do que a largura da casinha, ó, pouco menor. Daí viria aqui, você pensa, ah, é um pouco menor, quanto? Você chuta aqui. Ah, então aqui, esse é o tamanho de uma das circunferências, ó. E daí faz a circunferência, e assim você vai medindo tudo. Tudo. Depois que decidir uma medida central, que vai ser a sua medida base, ó, a medida base, ela é uma só. Você escolhe qualquer elemento do seu desenho, pode pôr na medida que você quiser. Se você quisesse a casinha assim, ó, menor que a da Tarsila, você põe pequenininha. Se quer, ó, maior, 3 vezes maior, é a medida que você quiser. E todo o resto do desenho vai ficar proporcional, medindo através dela, da sua medida base. Então, por exemplo, para saber quanto que é essa outra casinha, ou essa daqui, ó, que é mais quadradinha. A gente pega ó, a nossa medida base e vê, ó, daqui de cima, olha, ela coincide. Ó, daqui de cima na planta, ela é quase do mesmo tamanho. Aqui na base, ela é um pouquinho maior, ó. Aqui, essa largura vem até aqui e ela, ó, acaba aqui. Então, você saberia, na hora de desenhar, que essa sua medida base seria o topo, ó, seria o topo. Aqui viria uma plantinha com um vaso e lá embaixo seria um pouquinho maior que isso. Daí é um quadrado e aqui fica um pouco maior. E depois mede a altura. E assim vai fazendo de todos os elementos, né? Por exemplo, outro exemplo. Qual é a largura dessa planta para essa, ou desses vasinhos, ó? Dos vasinhos. Então, ó, a medida base da casinha tá aqui, ó. Eu vou até fazer um risco para a gente não confundir, vou pôr ela em caneta. Daí a gente vem nos vasinhos, e, ó, ela dá quase 2 vasinhos. Na base, ela dá 2 vasinhos certinhos, ó. Então, a largura dessa casa dá 2 bases de vaso, ó. Aqui mais 2 bases de vaso e aqui tem um sozinho. Aquela casa, ó, ela dá uma largura aqui de cima desse vaso. E a gente pergunta, quantas casinhas dessa cabe nessa planta? Aí vamos, ó, uma. Tenho medo de... Deixa eu tirar a ponta. Então, 1, 2... Um pouco mais de 2,5. Daí você desenha aqui, fala, ah, 2,5, quantas? Daí vai medindo, 1, 2,5. Fala, ah, então a largura dessa planta é até aqui. E daí você sabe, no seu desenho, na hora de desenhar, até que linha ela pode ir, que começa e que acaba. E na altura também, você vai medindo a altura, vai medindo cada elemento e vai desenhando. O papelzinho, o truque do papelzinho para ter medida, ele serve não só para a gente estudar uma pintura de um outro pintor, que aqui é nesse exemplo, como a gente consegue também medir qualquer coisa que a gente esteja vendo. Uma paisagem, se você esteja olhando da janela da sua casa, se você esticar o braço assim com a caneta, com lápis, e medir quantas vezes a casinha cabe na montanha, quantas vezes a cerca cabe, sei lá, em comparado às outras coisas, e ter uma única medida base, você tem a proporção do desenho inteiro. Não importa se você está vendo uma fotografia ou se você está olhando pela janela, está olhando uma paisagem, desenhando ao ar livre. Mas a medida do papelzinho, para quem é iniciante, ajuda muito, muito, muito. E aí, gostou? Viu só? É simples, né? E ajuda muito. Você vai ver como você vai desenhar cada vez melhor com isso.
Dá para tirar todas as proporções. Eu fico por aqui. Essa foi a dica de hoje na nossa hora do chá. Se você quer que eu te ajude em alguma coisa, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e me fala aqui o que você achou dessa técnica do truque do papelzinho. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau e até mais!